Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Programa Meu Time de Botão, abrindo o microfone certo, né, Leandro? Estamos no ar. Muito bem-vindo, amigo Central 3, você que sempre nos ouve, nos aconselha, nos critica, nos elogia, mas sempre dando ideias aqui, ídolos, times, campeonatos, séries, finais, personagens, momentos, eras, umas cagadas, árbitros, goleiros, centroavante, técnicos, tem de tudo no Meu Time de Botão. Dessa vez, nessa semana, a gente vai lembrar, tentar tirar um pouquinho da areia, dos escombros sobre os quais ele está soterrado. No caso, um goleiro que jogou, sim, 2 Copas do Mundo pelo Brasil, acabou ficando aí muito marcado pelo que fez nesses mundiais, nessas 2 Copas do Mundo, notadamente as 2 derrotas, mas que fez muita coisa boa desde lá de trás. A gente vai voltar, pisar até nos anos 90, quando ele surge no Flamengo. Estamos falando do recém-aposentado Júlio César. A ideia, a execução, o roteiro, a pesquisa e a explicação de por que começamos o programa ouvindo Fred Flintstone é de Paulo Júnior. Dali Leandro, um abraço para quem segue Meu Time de Botão. Programa sobre o início da carreira de Júlio César, entrando na nossa seleção de jogadores aposentados homenageados aqui, como por exemplo Miroslav Klose, e mais alguns outros, né? Alguns jogadores que assim que se aposentaram a gente resolveu homenagear no programa. Júlio, para mim, goleiro de primeira prateleira, dos que eu vi jogar. A gente vai falar do início da carreira profissional do Júlio César em 1997 até a venda dele para a Inter de Milão em janeiro de 2005, portanto, os anos de Júlio César no Flamengo, que o credenciaram para ser esse ídolo que ele é e que mereceu essa despedida tão bonita, né, Leandro e a mim? Escrevi, inclusive, isso. Você não mantém idolatria por Skype, passando férias. Eu acho que a idolatria para quem sai do futebol brasileiro, ela depende muito do que você fez de fato aqui. Tem muita gente que faz quase nada e volta como Deus, como Pelé. O Júlio não, o Júlio fez muito. Por isso eu acho que a despedida foi tão legal, porque ele é um cara que de fato foi embora ídolo do Flamengo. A gente vai conseguir perceber isso no programa de hoje. E a música... se eu não estou enganado, você não me deixou confirmar, mas se eu não estou enganado, a música que a torcida da Inter de Milão cantava para o Júlio César era uma paródia da abertura, né, dos Flintstones. Júlio César, algo assim. Não chegaremos no Júlio da Inter de Milão, mas temos uma boa história do rapaz que ainda menor de idade estreou nos profissionais do Flamengo e saiu com status de titular de seleção brasileira para jogar na Itália já em 2005. O recorte é de 7 anos. Vamos falar do Júlio César de 1997 a 2004 como goleiro do Flamengo e passando nesse período a ingressar, a compor também as fileiras da seleção brasileira de futebol. Jogou 3 Copas, jogou 2, foi para 3, tinha bola para ir para 4. Não tô dizendo que deveria ter ido para 2002, tô dizendo que tinha bola para ir para 2002, como os outros 3, obviamente, tinham muita, mas não acho o Júlio tão abaixo de Marcos, Dida e Rogério, não. Acho um goleiro de primeira prateleira. Vamos então pular para 1997,
onde o roteiro está recortado, né? Então de 97 a 2000, a gente considera aí o primeiro período, o início começo da dele carreira, como profissional. O Júlio César subindo para o time de cima do Flamengo. Sua estreia no gol pelo profissional do Flamengo acontece com 17 anos, em 13 de maio daquele ano, do ano de 97. O Flamengo tinha Atirson, Sávio, Nélio, Romário e enfrentava naquela ocasião o Palmeiras, um jogo pela Copa do Brasil de 97. A estreia do Júlio César era no Parque Antártica. O Flamengo já havia vencido no Maracanã e para o jogo de volta lançou o seu menino. Palmeiras estava em cima, ia para cima, o Rincon chegou a acertar o travessão do Zé Carlos. Júlio César estava no banco, Zé Carlos começou o jogo, levou essa bola na trave do Rincon e o Flamengo abriu o placar. O Sávio, numa escapada, serviu o Romário bateu forte, o Veloso espalmou para o meio da área, o próprio Sávio pegou o rebote e fez o gol. Pouco depois o Djalminha reclamou por ter recebido um amarelo, acabou expulso ainda no primeiro tempo e depois o Zé Carlos se machucou. Entrou o Júlio César vai a campo com o Flamengo 1-0, já tinha vencido o jogo de ida no Maracanã, então entra num jogo de mata-mata, mas com o placar bem favorável e com o Djalminha expulso. O primeiro time, então, que o Júlio César enfrentou como profissional, Veloso, Cafu, Sandro, Wagner e Júnior, Galeano, depois Rogério, Leandro, Rincon e Marquinhos, Djalminha e Viola, depois Aguinaldo, técnico Márcio Araújo. O Flamengo começou o jogo com o Zé Carlos e depois entrou o Júlio César, é claro. Leandro, que não é aquele, Júnior Baiano, Fabiano e Atirson, depois Paulo César. Jamir, Maurinho, Evandro e Nélio, depois Bruno Quadros. Sávio e Romário, o técnico, o glorioso Sebastião Rocha, que eu não consigo lembrar nem vagamente do rosto ou mesmo de quem ele é. Temos o gol do Flamengo. O Romário bateu forte, mas o Veloso bateu roupa, soltou pra frente da área e o rapidinho Sávio garantiu 1-0. Júlio César, no seu primeiro jogo como profissional, estreava eliminando o Palmeiras no Parque Antártica, semifinal da Copa do Brasil 97. E aí o Marquinhos chega para pôr no chão, mete primeiro um chapéu, não dá sequência na jogada. Sávio toma para o Flamengo, Romário recebeu a batida, Veloso soltou. Gol! Aos 19 minutos, abre o placar do Parque Antártica. Uma pancada do Romário, Veloso não segurou, Sávio botou pra dentro. Eu não sei dizer quantas vezes a frase Veloso soltou. Você já ouviu? Eu já ouvi na minha vida. E o goleiro do Flamengo, portanto, machucado, o Zé Carlos, e dias depois sobraria para o Júlio César um primeiro jogo como titular do Flamengo, logo num clássico contra o Fluminense. E apesar da derrota por 2-0 para o Flu, ele pegou um pênalti. O Ronald bateu um pênalti, o Júlio César pegou logo no seu primeiro jogo no Rio, no Maracanã. Mas o segundo gol dava para ele ter ido na bola. Acho que o Júlio demorou um pouquinho para saltar. De toda forma, veio a final da Copa do Brasil. O Zé Carlos reassumiu a posição nesse jogo que valeu um vice-campeonato para o Fla. O Grêmio acabou campeão. O Júlio voltou para o banco, então foi um rápido flerte com o time profissional titular. Vamos ouvir esse Fla-Flu 2-0 para o Fluminense, primeiro clássico do Júlio César, primeiro jogo como titular, e ele pega um pênalti do Ronald. Vamos ouvir. 16 segundos é o suficiente para Romário mostrar o poder de fogo rubro-negro, mas o Flamengo desperdiça essa e todas as outras chances do jogo. O Fluminense não. No contra-ataque, cruzamento de Rony, gol de Alcindo e festa tricolor na arquibancada. No intervalo, a alegria interrompida por cacetetes, socos e pontapés. Uma imagem que, infelizmente, volta a ser rotina. Vem o segundo tempo e surge um vilão. Depois de dar uma cotovelada, um chute em Rony,
Júnior Baiano faz pênalti. Reclama e é expulso. Ronald cobra, mas o garoto Júlio César, de apenas 17 anos, defende. Seria ele o herói do Fla-Flu? Seria não fosse esse rapaz de 19 anos. Aos 35 minutos, Dirceu acerta o chute de sua vida. O Fluminense termina o jogo colocando o Flamengo na roda. A torcida grita olé e já tem um novo herói. Uma boa atuação no Fla-Flu pode mudar a vida de uma pessoa. Depois do golaço que fez no Maracanã, Dirceu passou a ser reconhecido e festejado por tricolores de todas as idades. Obrigado, tricolor. Obrigado. Eu tô maluco! Eu tô maluco! Dirceu ainda é júnior no Fluminense e mora nesse modesto hotel nas Laranjeiras. Ganha 500... O que é a vida, né? Você sabe quem que é o Dirceu, né? Não. Um volante Dirceu. Sim. Tô achando que é aquele Dirceu, negro, o campeão da Copa do Brasil pelo Santo André depois. Jogou no futebol de Israel depois daquela fase do Santo André. É o Dirceu, né? E o Júlio César é o Júlio César. Que loucura, né? O Dirceu, claro que quem tá em casa só ouviu, mas vale jogar no YouTube. O Dirceu acertou um petardo, decidiu o Fla-Flu, vencendo o também garotinho Júlio César. Depois, em junho, jogou o Júlio César a Copa dos Campeões Mundiais, um torneio esquisito. Cascataça, uma né? cascataça transmitida pelo SBT, com jogos no Centro-Oeste para públicos baixíssimos, e que fez até o Flamengo meio que desistir do Campeonato Carioca, que já não tinha mais chances de levar. Teve essa, o Fla meio que justificou para a Federação Carioca, olha, pintou um campeonato aí que é da CBF, a gente não vai jogar as últimas rodadas do Carioca, para jogar a tal da Copa dos Campeões Mundiais, que, enfim, como os anos trataram de mostrar, não valia grande coisa. Nesse campeonato, o Júlio foi titular, serviu pelo menos para isso, e ergueu a taça numa final contra o São Paulo no estádio Mané Garrincha, que não é o Mané Garrincha de hoje. Era o primeiro estádio Mané Garrincha. Mas o Flamengo acabou contratando, mesmo com o Júlio César dando conta do recado nesse torneiozinho, o Klemer, o goleiro Klemer, para ser o número 1 do clube naquele Brasileirão. Klemer que tinha brilhado na Portuguesa, recentemente vice-campeã brasileira. Além disso, o Júlio, no fim das contas, terminou a temporada com 10 jogos no time profissional. Não é uma marca muito ruim para quem está começando, e a média de gols ainda é menos. Quer dizer, ele sofreu 6 gols em 10 partidas, nada mal para a média do Júlio César buscando seu espaço. Encontrei uma reportagem recente, digo, na fase Júlio César já 2010, 2014, por aí, e o pai do Júlio César diz que a família inteira ficou muito triste com a contratação do Klemer, mas avaliando anos mais tarde, eles consideram que foi a melhor coisa que aconteceu para ele, porque talvez o Júlio, ali com 17 para 18 anos, podia sofrer sendo titular do Flamengo, então eles acham que foi bom ter o Klemer para ser o goleiro principal. Júlio, portanto, se revezando entre o banco e o time de juniores, em 98, fez só 5 jogos no time profissional. Em 99, o ano que o Júlio César completa 20 anos de idade, ele não fez nenhuma partida pelos profissionais. Aquele drama de goleiro garoto, entre reserva, terceiro goleiro, voltando para o time sub-20, jogou nenhum jogo em 99. Em 2000, finalmente, ele virou dono da posição, ganhou um lugar no time na Copa João Avelange, não saiu mais. Só pra gente recapitular então, na época, Júlio tinha os títulos da Copa dos Campeões de 97, da Mercosul de 99, o Carioca de 99 e o Carioca de 2000. Alguns só no elenco, alguns no banco, né? Como a gente viu, ele não fez muitos jogos na época, mas enfim, virava titular na João Avelange num momento que o Fla beliscava um título ou outro. Aquele Flamengo fez um campeonato bem ruim, um Flamengo que contratou bastante para João Avelange, tinha muitos bons nomes, mas não teve desempenho nem ambiente. Terminou em 15º lugar, depois de uma primeira fase em que passavam 12
para o mata-mata. E ainda foi bom esse 15º, considerando o começo da campanha. O Flamengo fez lanterna ou quase lanterna por alguma parte da campanha. O Júlio César, nesse campeonato, fez 16 jogos, vivendo junto com o Flamengo os altos e baixos de uma equipe regular. E, como exemplo, a gente fala do 4-1 no Corinthians, em São Paulo, e o 4-0 no Clássico contra o Vasco, pouco depois de levar 4-1 do Bahia em Salvador. Ou seja, um time que conseguia arrancar umas vitórias como arrancou do Corinthians no Pacaembu, mas também tomava as suas traulitadas. É nesse jogo com o Bahia que ele vai repor e acerta a cabeça do... Esse é mais pra frente. Tá Vamos bom. ouvir esse de 2000, então? Corinthians 1, Flamengo 4 no Pacaembu, Júlio César no gol, invasão de campo, uma síntese do futebol brasileiro. E a meiuca do Flamengo, Pet e Alex. Olha o time que foi 15º no Brasileirão, Petkovic e Alex. Alex, inclusive, faz um senhor gol nessa jornada de Pacaembu. Vamos ouvir, Corinthians 1, Flamengo 4. Olha o Petkovic. O lance é bom, a bola bateu, sobrou pro Petkovic, ele bateu pro gol! Gol do Flamengo! Petkovic! Olha a jogada individual do Alex, fez bem o lance. Petkovic tocou pro Alex! Gol! Flamengo! Alex! Que vale dizer, né, Jota? Poderemos ter um confronto mineiro na outra fase, né? Se o Uberlândia obtiver a classificação. É verdade, Uberlândia e Cruzeiro, pode acontecer. Olha o Alex. Chegou por cobertura! Gol do Flamengo! Que golaço do Alex! Foi até puxado ali, mas levou vantagem. Ricardinho. Boa bola pro Kleber. O lance é bom pro Corinthians. Bola pra área. Olha o gol! Gol! Diminui o Corinthians. Fernando Baiano. Ricardinho. Muita gente invadindo o campo. Olha quanta gente invadindo. Ele bateu com o gol. Muita gente invadindo. Olha só. Tem muito torcedor em campo, hein? Que coisa impressionante. Muito. O torcedor foi encarar o Marcelinho lá. Será que o torcedor de futebol não sabe que isso tudo prejudica a ele próprio? Claro que agora ele vai em cana, isso é óbvio. Ele coloca em risco a integridade dos jogadores, do espetáculo. Nossa! E prejudica o time. Foi mais ou menos assim que a torcida do Corinthians conseguiu desfazer o Corinthians. De cabeça, tá impedido, hein? Gol! Essa última narração com a assinatura de J. Júnior, hein? Perdidaço num Passat. Tá impedido, hein? E a invasão de campo, jogue no YouTube aí. Corinthians 1, Flamengo 4, João Avelange. Você vai ver uma pintura do Alex, vai ver o Pet bem e vai ver uma invasão de campo pitoresca no Pacaembu. Para desespero aí da narração, como deu para sacar. 2001, ano de confirmação do Júlio César como goleiro de bom nível entre os profissionais do Flamengo. Ele jogou em todos os campeonatos da temporada, lá do Rio São Paulo, quando levou 4 derrotas em 4 jogos, ali no comecinho do ano, aquele Rio São Paulo que abria a temporada, até a final da Mercosul, que a gente vai explicar já, foi em janeiro do ano seguinte, mas era um 2001 do Júlio se consolidando de fato como goleiro profissional. E esse ano de 2001 acabou a campanha no Campeonato Carioca, né, foi muito boa. Na final desse Campeonato Carioca, na final, na verdade, da Taça Guanabara, o jogo terminou 1-1 e o Júlio César brilhou na disputa por pênaltis. Ele pegou a cobrança do tricolor Magno Alves e garantiu o título. Então, o Júlio César ia aparecendo decisivamente na capa do jornal do dia seguinte, defendendo a última bola, a bola do título, que a gente vai não ver, mas ouvir. Vamos ouvir os pênaltis de Juan. O gol do Juan, né? E o Júlio pega o do Magno Alves.
Perfeito. Esse gol, por incrível, não sei por que razão, viu, Paulo Júnior, não pintou aqui na nossa playlist, então eu vou fazer no manual aqui. Para essa disputa em pênalti que teve aquela bola que... É o pênalti do Juan, não é? Que o goleiro defende e ela volta pro gol? Eu acho que não é nessa, não. É que o Juan batia muito pênalti nessa. Ele sempre gostou de bater e é uma fase com muitos pênaltis. Eu acho que não é nessa, não. Não é, não. Mas deixei o Juan até por ser amigo do Júlio, né? Por estar presente na coisa aí da despedida. E o Júlio pega o do Magnata. Vamos nessa. A preocupação do Zagallo. Juan vai para a batida. É o segundo pênalti para o Flamengo. Juan para a bola. E o gol do Flamengo. Murilo foi no cantinho. Chegou a resvalar nessa bola. 2-1. Junto com o Zagallo e com a comissão técnica do Flamengo, o Petkovic também torcendo aqui a beira do campo. Ele que não está totalmente recuperado de uma contusão muscular. O Yugoslavo Petkovic não jogou, não está jogando. Agora a vez de Magno Alves. Valendo a Taça Guanabara, vale título no Maracanã. Mais de 70 mil pessoas aqui acompanhando a decisão por pênaltis da Taça Guanabara 2001. Flamengo 2, Fluminense 1. E o Fluminense vai para a segunda cobrança. Com Magno Alves. Júlio César está em grande fase no gol do Flamengo. Olha lá Magno Alves. Para a bola. Júlio César. Júlio César defende. Saiu para o canto direito. Bota o Flamengo na frente na disputa por... Não é esse pênalti do Juan, né? Não. Esse foi gol direto. Exato. Inclusive é outro Juan. Eu tava pensando no Juan lateral. Ah, você tava pensando no Juan lateral. Não. É o Juan amigo do Júlio. É verdade. Não que o outro seja um inimigo, né? Quem sou eu pra falar das amizades do rapaz? Mas é o Juanzão. Juanzão. Muito bom de bola o Juan, Copa. Né? Muito bom, né, Juan? Muito bom. Nossa. Muito bom. Muito bom. Vasco levou a Taça Rio, foi o adversário do Flamengo na final, ganhou a primeira, 2-1, de virada, gols de Viola e Juninho Paulista, e aí vem o 27 de maio de 2001, que eu escolhi como cereja do bolo, Leandro e a mim. A grande partida, para mim, dessa fase, ou pelo menos no que mais salta aos olhos, talvez a melhor história desse tempo de Júlio César no Flamengo. 27 de maio de 2001 é a final do Carioca. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Chora guitarra, Júlio César, Alessandro, Fernando, Juan e Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto e Petkovic, Reinaldo e Edilson, técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, entraram Maurinho, Jorginho e Roma. O Vasco com Elton, o saudoso Clebson na lateral direita, Jéder, Torres, o filho do Torres, e Jorginho Paulista, Fabiano Heller, Paulo Miranda, Pedrinho e Juninho Paulista, Euler e Viola. Que beleza, né? Um bom time. Bom. Entraram Odivan, Jorginho e Dedé. O técnico João Santana. O Flamengo teve uma semana caótica entre as finais. O Vasco ganhou a ida, como dissemos. Edilson e Petkovic eram assumidamente desafetos no lado do Flamengo. Essa eu não lembrava, viu? Um muro na Gávea foi pichado durante a semana com a inscrição Morte aos Sérvios. Meu Deus. Loucura, né? Alguém alucinado, desrespeitoso diante da presença do Petkovic no time. E olha só, ambos decidiram. Edilson fez 2 gols, Pet fez aquele inesquecível gol de falta perto do fim do jogo e o Júlio pegou tudo lá atrás. 3-1 para o Flamengo, título estadual, tricampeão. E ao invés de ouvir o gol de falta do Petkovic, a gente vai ouvir as defesas do Júlio César na final, uma compilação de bons momentos do Júlio, que não é exagero dizer, se o Flamengo chegou vivo até aquela falta batida pelo Pet no finalzinho do jogo, muito é por causa do Júlio César. Um dos grandes nomes,
também daquela final 3-1 no Carioca, tão marcado pelo golaço do Pet. Vamos ouvir as defesas do Júlio. Veja o Juninho, o Euler pedindo, tentou direto, Júlio na frente, olha a chance do Vasco, o Viola bateu, Júlio César saiu na frente do Júlio César. O incrível é o seguinte, o Flamengo domina pesadamente. Fazer a cobrança do escanteio, vem levantamento, Júlio César. Olha, Luiz, uma notícia triste. Euler faz a aproximação, tentou jogar no Pedrinho, vai pro fundo, Juan acompanha, o Pedrinho cai e o Júlio César fica com a bola. Internauta, quer saber quem é melhor? Júlio César, esse que tá saindo jogando aí, ou Elton? Vamos lá. Alex Mineiro, olha só o Viola, recebeu na área, pode empatar, Viola, rolou, Juninho, gol! Juninho, ganhou do Fernando, pode virar o jogo, Juninho bateu, Júlio César! E era difícil para ele passar a bola pro lado esquerdo, exatamente porque... Exatamente, Euler pode empatar o jogo, adiantou, Júlio César saiu, Euler driblou, tentou... Olha o drible, Júlio César evitou de fazer o pênalti. Vem levantamento, Fabiano Heller, Viola, Júlio César. Já faz a ligação lá para o Edilson, que bola, hein? Ele, Juan, ganhou o Euler, outro drible sensacional, Júlio César. O do número 8. Fabiano Heller levantando para a saída do Júlio César. Impresso o Júlio César, mas não tem um companheiro. Agora sim descolou esse passe para o Cássio. E que passe com a mão direita. Olha o Viola, o Enio Fernando, Júlio César saiu da área. Driblou o Viola. Jogou no Cássio. Juninho tem o Euler pela esquerda, pela direita. Tentou levantamento no Euler. Júlio César saiu para defender. Público presente no Maracanã, 62.555 torcedores. Vem o Flamengo, tá lá o Cássio, saiu a bola. Tem sido decisivo, botou na frente, vai o Euler, Júlio César, defendeu, Júlio César. Dividida limpa, sem falta, nem de um lado, nem do outro. E a defesa do goleiro Júlio César. Comando, Euler pra cima, tenta o chute, Júlio César pra defender. A comemoração é boa também, viu? O Flamengo, portanto, campeão estadual. E na hora de celebrar, o Beto saiu correndo para frente da torcida do Vasco, num claro tom de provocação. Juninho, Viola e Odivan compraram a briga. Juninho comprar a briga é boa, né? Boa, mas né? Viola e Odivan já começa a ficar mais paulada. Reforço tanto. Compraram a briga, o Beto levou uns pontapés, o Júlio César e o Klemer foram lá salvar o colega de Flamengo. E no vestiário, o Júlio César interrompeu uma entrevista do próprio Beto para tirar uma onda do Eurico Miranda. Então o Júlio, muito jovem, novato, já tinha essa coisa de falar bastante, da personalidade forte, puxou o microfone para tirar uma onda do Eurico Miranda ali nos vestiários, nos túneis que levam aos chuveiros do Maracanã. Vamos ouvir o Júlio provocando o Eurico depois do tri estadual. Eu acho que foi isso aí, a superação de todo mundo. Vamos aqui conversar. Beto, coloca... Eurico, por favor. Eu não posso perder essa oportunidade. Eurico, a gente vai festejar lá na Pampa Grande, onde você reservou a festa do Vasco, mas infelizmente não deu. Deu Flamengo novamente, mas está convidado. Pode ir lá que a festa é sua também. Um abraço. Bom, tá o recado do Júlio César. Carioquíssimo Júlio César, festejando ali um dos grandes títulos estaduais deste século, considerando que foi logo no primeiro ano do século, é verdade, mas desde então não teve coisa muito melhor do que esse Campeonato Carioca, não. Esse foi bom. Vieram dias de folga e a equipe do Flamengo se reapresentou para a Copa dos Campeões no fim de junho, um mata-mata dos bons, em que passou pelo Bahia, um jogo na Paraíba, outro no Rio Grande do Norte, e pelo Curitiba. Jogo de ida de novo na Paraíba e a volta em Alagoas. Eu gostava da Copa dos Campeões, principalmente por essa coisa da sede neutra e andando pelo Brasil aí. Tanta gente nesse país louca para ver o Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians em campo. A Copa dos Campeões dava essa chance. O Flamengo passou pelo Bahia, pelo Curitiba, chegou na final contra o São Paulo e foram 2 jogos animadíssimos de nível bastante alto.
Na ida, no Almeidão, em João Pessoa, Flamengo 5, São Paulo 3. Na volta, 3 dias depois, no Rei Pelé, em Maceió, vitória São Paulina por 3-2 e título rubro-negro, portanto, pelo saldo de gols. Mais um título para Júlio César, o goleiro de só 20 anos. Júlio César, Alessandro, Juan, Gamarra e Cássio, Jorginho, Rocha, Beto e Pet, Reinaldo e Edilson. Entraram Maurinho e Fábio Augusto, técnico Zagallo. O São Paulo com Rogério, Belete, Rogério Pinheiro, Jean e Gustavo Neri. Difícil, hein? A defesa do Flamengo é boa, né? Alessandro, Juan, Gamarra? O Rogério Ceni realmente era bom, viu? Alexandre Pastoreio de primeiro volante, Carlos Miguel, Fábio Simplício e Kaká. Luiz Fabiano e França, Kaká, um senhor ataque. França é brincadeira, né? Senhor ataque. O técnico, o péssimo Nelsinho Batista. Entraram Fabiano Genro e Júlio Batista, no momento de saber a posição dele, né? Porque o Júlio Batista demorou um pouco pra achar um lugar. Ele já sabe qual é? Sabe. Ele foi um muito bom meio atacante, eu acho. Foi mesmo. Foi muito bom, Júlio Batista. Kaká, Juan, Pet, França e França. O França fez os gols da virada do São Paulo. Vamos ouvir. São Paulo 3, Flamengo 2, mas o Flamengo campeão, porque tinha metido 5 na ida. Campeão, portanto, o Fla na saudosa Copa dos Campeões. Maceió, terra de domínio rubro-negro, terra de um homem predestinado. A Copa é dos campeões, mas daqui só sai um campeão. Os 2 melhores times da competição mais uma vez medem forças. Voltam a desfilar talento. Tentou e conseguiu um grande lance em cima do Alessandro. Invade a área, caprichou no cruzamento, tira o Leandro. Rocha pode pintar. Voltam a provocar sustos. Voltam a brilhar. Kaká marca um golaço. Tocou no meio. Kaká. Para o São Paulo, é a metade do caminho. O time precisa de uma vantagem de 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Para o Flamengo é a hora de reagir. Menos de 2 minutos do segundo tempo. Juan empata de cabeça. O torcedor rubro-negro não esquece o gol do tricampeonato carioca conquistado há menos de 2 meses contra o Vasco. Mesmo assim, Petkovic se encarrega de deixar ainda mais viva a lembrança. Uma cópia perfeita, pontaria perfeita, uma falta, outra falta para fazer vibrar, para entrar para a história. Uma vez mais repetir isso, pois nada, muito obrigado que foi comigo e um abraço para todos, porque realmente ser flamenguista é uma coisa muito bonita e muito orgulhosa. Por reclamação, Luiz Fabiano, artilheiro do torneio, é expulso. O jogo fica dramático. Márcio Rezende de Freitas marca pênalti de Juan em Júlio Batista. França empata o jogo. O Flamengo para em Rogério. O São Paulo encontra forças e não para. À noite tem mais um belo gol. França. O grito de gol fica engasgado. Fabiano é expulso por reclamação. E o grito de "é campeão", esse sai com gosto. E agora só resta gritar campeão. O objetivo nosso agora é ir pra Tóquio. Quem falou isso? O Edilson. Nosso objetivo é ir pra Tóquio. Agora nós vai pra Tóquio, vai. Estamos esperando, Edilson. Flamengo começou o segundo semestre com 2 vitórias na Copa Mercosul. Pegou o Nacional em casa e o São Lourenço fora, mas vem o Brasileiro em 1º de agosto e a campanha é uma verdadeira porcaria. 4 primeiras rodadas, empate com a Ponte, derrotas para Goiás, Paraná e Atlético Paranaense. Nos 5 jogos seguintes, mais 3 derrotas. Perdeu para o Botafogo de Ribeirão, para o Coritiba e para o Santa Cruz. Enfim, campanha de luta contra o rebaixamento até o final, escapando com as belas atuações do Júlio, ainda que com resultados irregulares durante toda aquela temporada, aquele Brasileirão de 2001. Na tabela de classificação, caíram Sport, Botafogo de Ribeirão Preto, América Mineiro e Santa Cruz. O Santa teve só 2 pontos a menos do que o Flamengo, para você ter uma ideia do quão passou perto do rebaixamento o Fla, que
foi o primeiro fora da degola. Ainda assim, sabe-se lá como o time foi avançando passo a passo na Copa Mercosul. Passou nas quartas de final pelo Independiente, da Argentina, e enfrentou o Grêmio na semifinal, avançando nos pênaltis, com o Júlio pegando cobranças, na verdade 2 cobranças, uma do Roger e outra do Luiz Mário. O Roger, qual Roger, hein? Ele. O Machado? O Machado. O Machado, né? É. E do Luiz Mário. E na final o Flamengo enfrentaria o São Lourenço, um dos jogos icônicos aí do nosso folclore futebolístico, porque a Argentina estava em estado de sítio, estava um caos, e o Flamengo chegou lá para jogar uma final. Paulão. Flamengo e São Lourenço, temporada 2001, primeira final marcada, as 2 finais estavam marcadas para dezembro, a primeira aconteceu no Maracanã, 12 de dezembro, por esse momento político conturbado, atípico, a volta ficou só para 24 de janeiro de 2002 e deu São Lourenço nos pênaltis. São Lourenço de Sarra, Cerizuela, Amelli, Capria e Paredes, Franco, Michelini, Erviti, Romagnoli, Esteves e Acosta. O técnico era o Manuel Pellegrini. Entraram ainda o Pusineri e o Léo Rodrigues. Flamengo com Júlio César, claro, Edson, Juan, Fernando e Cássio. Cássio, perninha de papagaio, né? Ele mesmo. Perninha de alicate. Leandro Ávila, Jorginho, Roger e Pet. Roma e Leandro Machado. Caiu um pouco o nível, caiu né? um pouquinho. O técnico Carlos Alberto Torres, que chegou para apagar o incêndio no meio da brincadeira, no meio da campanha malfadada do Brasileirão de 2001. Entraram no segundo tempo Jackson, André Bahia e Andrezinho. No jogo normal, Leandro Machado abriu o placar, o Esteves empatou. Nos pênaltis, o Júlio César pegou a batida do Acosta, também pegou a cobrança do Cerizuela, mas a incompetência dos atacantes do Flamengo falou mais alto e o clube perdeu ainda mais pênaltis e ficou com o vice. Vamos ouvir? De novo a gente vai ouvir pênalti do Juan e defesa do Júlio, mas dessa vez o Juan errou. Juan erra, Júlio pega e o narrador da Fox Argentina enche o Júlio César de elogios pela grande defesa que ele tem no pênalti. Vamos ouvir o Júlio pegando um pênalti que não valeu de muita coisa. O Flamengo saiu com o vice na Argentina. Definición por penales en esta Copa Mercosur. Recto a la pelota Juan. Se va a adelantar el Moreno. En línea conversa con su cuarto asistente. Le va a pegar Juan. Comienza la serie en la final de la Mercosur. Así va Juan. Atajó Saja. Atajó Sebastián Saja. ¿Qué podrá ser el héroe de la noche? Falta todavía, pero Saja atajó el primer penal. Se fue acomodando Juan, se fue perfilando, no le entra recto, va de costado. La cruza la pelota y Saja bárbaro. Muy bien el arquero de San Lorenzo. El turno del Beto Acosta para San Lorenzo. Bien se va, Así el Beto. Empezó Flamengo, atajó Saja. Final de la Mercosur. El disparo de San Lorenzo ahora. Así le va a pegar a Costa. Vamos Beto. Se va a adelantar a Costa. La orden de Ruiz. Ahí va el Beto. El Beto. Atajó Julio César. Muy bien el arquero. Qué pelota atajó el arquero. Especialista este guardavalla. Ya lo contaba López. También Pazman, especialista. Acosta va, la cruza la pelota. Bien esquinada. Nem sabem o quanto ele é especialista. Especialista. Vocês, argentinos, ainda verão o quão especialista Júlio César é em atarrar penales. 2002, no começo de 2002, o Felipão fazia testes na seleção brasileira que jogaria o Mundial dali a alguns meses. Anderson Polga, Cleverson, Gilberto Silva e Kaká eram nomes, por exemplo, que surgiam em busca de uma vaga no Mundial, se misturavam a outros mais garantidos, Edilson, Luizão, Belete, gente que estava já mais com o passaporte mais encaminhado para ir para a Copa do Mundo. E tinha gente também com pouquíssimas chances nesses amistosos. Daniel Esquerdinha, por exemplo, dupla do São Caetano, estava nesse bolo do Felipão
no começo de 2002. Júlio estava no grupo. Aos 22 anos, ele foi chamado para os amistosos contra a Bolívia, ficou no banco para o Dida em janeiro, e a Arábia Saudita ficou também no banco para o Dida em fevereiro. Júlio, portanto, sonhando com um lugar no grupo do Mundial. Quem convivia com o Júlio César admite, ele sentiu o baque de ficar fora da Copa da Ásia. Estava amadurecendo, se casou com Susana Werner em abril daquele ano, esperava muito estar na Coreia e ou no Japão. O Scolari, o Felipão, preferiu, que é muito compreensível que tenha preferido, um trio de goleiros que atuava na cidade de São Paulo. Marcos, do Palmeiras, Dida, do Corinthians e Rogério, do São Paulo, 3 incontestáveis em seus clubes. No Flamengo, o ano foi novamente bastante ruim. O Rio-São Paulo cresceu, ofuscou o Campeonato Carioca da época, com 16 times disputando uma fase inicial, e o Flamengo ficou em 13º, na frente só do Americano, do Bangu e do América, com 4 vitórias em 15 jogos. A fase era tão ruim que o ano começou com 6 jogos sem vitória, incluindo a derrota para a Universidade Católica em casa pela Libertadores, com o seguinte time levando 3-1 no Maracanã: Júlio César, Maurinho, Juan, Fernando e Atirson, Felipe Melo, Leandro Ávila, Juninho, Rocha e Pet, Leandro Machado. Do banco, Andrezinho, Roma e Tuta. O técnico era o capitão Carlos Alberto Torres. Felipe Melo e Leandro Ávila, né? Essa era a meiuca. Na sequência, a Libertadores se mostrou uma catástrofe para o Flamengo. E o time ficou na lanterna do seu grupo, nem passou de fase. Um grupo que tinha a Universidade Católica, Olímpia Paraguaio e Once Caldas da Colômbia. No Brasileirão, nova participação irregular, para dizer o mínimo, uma campanha para ser esquecida. 25 jogos e só 8 vitórias, 5 pontos acima da zona de rebaixamento e apenas o 18º lugar geral. Na rodada 20, quando o Flamengo perdeu para o Vasco, que agora tinha o Petkovic, o Júlio César se machucou e só voltou a defender a trave flamenguista nas 3 rodadas finais da competição. Uma vitória contra a Portuguesa, um empate contra o Palmeiras e outro empate contra o Guarani. A gente vai ouvir esse segundo momento, esse empate do Flamengo contra o Palmeiras. O Palmeiras precisando da vitória porque estava quase caindo e os 3 pontos o tirariam da zona da degola, mas não passaram pelo Júlio César. Passaram uma vez, porque o jogo foi 1-1, correto? Mas o Júlio César fez uma grande partida e ao fim do jogo consolou o outro goleiro em campo, o goleiro do Palmeiras, o Sérgio. A gente vai ouvir agora. Campeonato de belas defesas. Júlio César de um lado. Munhoz tem condição do gol, bateu! Júlio César! Sérgio de outro. Olha o Miranildo, ficou com boa condição, Sérgio! E Júlio César. Cruzou, veio direto! E Sérgio. Não pode chutar pro gol, bateu pro gol, Sérgio! Campeonato de lambanças. Os gols ajudam a contar este que foi o mais disputado dos campeonatos da noite. Olha só a reação. Alexandre bravo e a pergunta de Sérgio. Eu? Pois é, agora o lance. Palmeiras, Internacional, Bahia. Boa mão recuada pelo Alexandre. Olha o Liedson, vai fazer o gol! Uma lambança nota 10. Que Liedson agradece de braços abertos. E por incrível que pareça, houve uma lambança tão grande quanto esta. Infelizmente, uma péssima atuação do árbitro aí e que só prejudicou o Flamengo, mais nada. Ele tem razão. 2 gols, um de Nenê. Fez o lance, passou boa bola. O Nenê está na frente da linha da bola. Portanto, impedimento. O árbitro Juliano Bozano nada marcou. O gol valeu. Foi o gol de empate. Achou pouco? Não foi uma lambança tão grande assim? Então aí vai outra.
o gol que seria o da vitória do Flamengo. Posição legal, muito legal de André, mas foi marcado o impedimento. Não houve nada, a bola não bateu em ninguém. No momento da cobrança, ele estava em posição legal. O gol foi mal anulado. Também foi, sem dúvida, uma lambança nota 10. Um empate ruim para o Flamengo, pior ainda para o Palmeiras. Os dois times ainda são ameaçados pelo rebaixamento e se consolam. Sérgio, sai dessa aí, irmão. Boa sorte aí. Deus esteja com vocês. Primeiramente, parabéns pela sua opinião, tá? E eu fui desejar sorte aí aos companheiros do Palmeiras, que a gente sabe que quando a gente joga num grande time e vive uma situação dessa, é muito difícil você chegar em casa, dormir, viver em paz. Tá aí o garoto Júlio César já dando conselhos. Uma coisa, é abstrato, tá? É pra pensar na cama, já diria João Mirbetti. O personagem Júlio César me lembra muito o personagem Vitor Belfort. Essa coisa de tudo fala de dormir em casa, de cabeça no travesseiro, de o importante é a família, não sei o quê. Eu não sei, eu também não sei exatamente onde tá, mas eu ouço o Júlio César e eu lembro do Vitor Belfort. Eu não sei se é o flamenguismo, se é o sotaque. Enfim. Você tem seu direito, né? Tem o meu direito. E o Vitor Belfort, que era um grande também, né? Era. Não goleiro. Não goleiro, ainda bem, né? Mas era um grande. 2003 foi mais um ano frustrante para Júlio César no Flamengo. Tanto que na semifinal do Carioca daquele ano, o goleiro protagonizou uma das cenas mais controversas da sua carreira. Loucura para uns, irresponsabilidade para outros, ou alguns que consideraram só um exemplo de sua dedicação, da sua paixão pelo clube. No segundo jogo diante do Fluminense, o Flamengo perdia por 4-0 no Maracanã, quando o Júlio saiu driblando o time rival, foi parado só na ponta esquerda do ataque. Técnico Evaristo de Macedo ficou maluco, e era muito bom com os pés, o Júlio César. Também repunha a bola muito rápido, foi um jogador muito ágil, né? Um goleiro muito ligeiro para participar do jogo. Nessa ele exagerou um pouquinho, né? Saiu driblando o time do Fluminense, Evaristo ficou puto e ele respondeu Evaristo. Vamos ouvir. A 4 minutos do fim, Júlio César abandonou o gol e foi para o ataque. O técnico Evaristo de Macedo ficou irritado. Disse que era muita burrice. Se o Evaristo falou que eu sou burro, eu acho que ele foi inferir na declaração dele, porque ele tem que rever o que está acontecendo com o time, que burro é ele. Já não é a primeira goleada que a gente sofre. O que eu reclamei foi do Júlio César, fora do gol, dar a iniciação, a falta foi a nosso favor, darem a iniciação à jogada, quando ele fora, tinham que esperar ele chegar no gol para iniciar a jogada, não foi nada disso. 4-0, drama rubro-negro, festa tricolor. Não se chama o seu Evaristo de burro. E não se pipoca também, né, seu Evaristo? Não foi por isso que você xingou o Júlio, foi porque ele saiu driblando, porra. Miguezão do Evaristo, mas não se chama um senhor de burro. O Júlio sempre foi meio bocudo também, né? Precisamos dizer. Sem papas na língua. Na Copa do Brasil, o time foi bem até a final. Superou o Botafogo da Paraíba, o Ceará, o Remo, Vitória e o Sport. Andou pela metade norte do Brasil aí. Contra o Cruzeiro, na final, tudo bem na ida, vai. 1-1, o gol do Alex de letra, histórico, marcado em cima do Júlio César, deixava tudo para ser decidido no Mineirão. Lá deu o Cruzeiro, aquele incrível Cruzeiro de 2002. O Cruzeiro venceu por 3-1, derrota para Júlio César, lágrimas para Júlio César e a taça na toca da Raposa. Cruzeiro de 2003, né? Campeão de tudo. Isso, de 3. E o jogo da ida, não sei se você se lembra, quando sai o gol do Fernando Baiano no final, o Maracanã inteiro canta o nome do Fernando Baiano. Uma das grandes cenas que eu não sei porque a memória insiste em não me deixar esquecer. Mas a torcida cantava lá, Fernando Baiano. E eu falei, puta, vai virar no Mineirão. Aí não deu jogo no Mineirão, né? Não sei se você lembra dos gols do Cruzeiro. Foi o Alex rápido, bater na falta, um do Aristizábal e um do David, né? Isso, o gol do Aristizábal cabeceando pra trás. Maravilhosamente, pulou pra trás, que golaço. E o Atirson, a Avenida Atirson mais exposta do que nunca, né? Copa Sul-Americana, 2 derrotas na preliminar brasileira para Inter e Santos. Você lembra dessa fase da Sula Miranda?
3 times, um triangularzinho assim. Sim, era um absurdo. O Flamengo caiu, perdeu para Inter e Santos. E no Brasileiro, outra campanha bastante ruim. Dessa vez não chegou a render luta contra o rebaixamento, mas o Flamengo ficou só no 8º lugar, 7 pontos atrás de quem foi a Libertadores, sem conseguir brigar na parte de cima da tabela. E o Júlio, olha como era difícil a fase do Júlio César no Flamengo. Ele teve presente nas derrotas. 4-1 para o Atlético Paranaense, 6-2 para o Paraná, 5-0 para o Curitiba, 5-3 para o Guarani, 3-0 de novo para o Paraná, 4-1 para o Fortaleza. Haja paciência para o Júlio César, foi goleado por quase todo mundo. Um Flamengo realmente numa fase muito ruim, principalmente se tratando de Brasileirão. A gente vai falar de Vasco e Flamengo, então? De 2004, né? Exato, já passando para o ano de 2004, que é um ano que, inclusive, tem bastante seleção também na vida aí do Júlio César. As coisas melhoraram um pouco. A gente já passou por isso aqui? Não, né? Não, né? As coisas melhoraram um pouco pro Flamengo, pro Júlio César, mas o Fla ainda encontrava dificuldades de conquistar coisas grandes, levantar uma taça. Enfim, o título do Carioca de 2004, quarto estadual que o Júlio César conquistava como goleiro do Flamengo, acabou sendo a última conquista, a única daquela temporada e a última antes dele seguir a sua vida para a Europa. O Flamengo levou a Taça Guanabara, o Vasco ganhou a Taça Rio, os dois se encontraram na grande decisão. A ficha técnica, eu começo a cantar pelo Vasco, o Paulo termina com o Flamengo, Vasco com Fábio, o Fábio Cruzeiro, né? Esse, graças a Deus. Claudemir, depois Cadu, Fabiano, depois Júnior, Henrique e Vitor Boleta. Você lembra do Vitor Boleta, da lata do Vitor Boleta? Não lembro. Então depois você Aliás, google. Essa linha de defesa do Vasco também. Igor com Y, volantão. Rodrigo Souto, Coutinho, que não é o Coutinho. Opa, nem um pouco. E o Beto. Depois do Donizete. No ataque, Robson Luiz, carrinho de mão e Valdir Bigode. Técnico, Geninho. O filho do gênio. Júlio César, Rafael, depois Reginaldo Araújo, Henrique, Fabiano Heller e Roger. Robson, Douglas, Ibson e Zinho, depois Thiago. Jean, depois Jonatas e Felipe, de falso 9, hein? Gostou dessa? Mas... Técnico Abelão. É uma ruptura aí, né? Nossa, já começa a enfeiar, né? Começa a enfeiar. Mas é o retrato, né? Do futebol brasileiro. Não tem mais já tanto cara bom de bola mais jogando aqui. É meio feinho, né? Valdir fez 1-0. Jean fez um triplete, virou o jogo, 3 gols. Flamengo campeão, a gente vai ouvir os 2 gols do título. Apesar das escalações não serem aquelas coisas, 80 mil no Maracanã, aquele jogo ali no segundo tempo, quando dá umas 5h30, é daquelas imagens para sempre. Vamos ouvir os 2 gols do Jean, que garantiram a última taça de Júlio César pelo Fla. Claro aí de que já simulou por 3 vezes. Podia até ter tomado cartão. Aí o Zinho bate com a bola dominada. O Flamengo vem chegando, tentando decidir. Trabalhou pela direita. Felipe atrás pro Zinho. Dominou pela esquerda. Rolou pro chão. O goleiro tá fora do gol. Ele bateu. Gol! Ajeita, não tem goleiro, meteu a cabeça na bola por ali o Cadu ou o Igor, deixou o direito, o Zinho foi gelado, não bateu pro gol, ela tocou na cabeça do jogador do Vasco, o Júnior vibra muito ali abraçado com o Abel, tentando ser campeão mineiro, seria o primeiro título, o primeiro trabalho de direção do Paulo César Guzmão. Olha o Flamengo chegando, Jean, posição legal, limpou a área, limpou pro meio, bateu o pé direito. Gol!
Veio a Copa do Brasil e dessa vez não havia motivos para o torcedor do Flamengo desconfiar. Afinal, o rival era o Santo André. Na ida, o Flamengo buscou um empate no fim, gol do Atirson, foi para o Rio com 2-2, bastava um 0-0 no Maracanã, mas deu no que deu. Sandro Gaúcho aos 7, Elvis já no segundo tempo, Flamengo 0, Santo André 2, mais de 70 mil pessoas viram o segundo vice seguido do Fla, com certeza a grande derrota, imagino eu, da carreira do Júlio César no Flamengo. Podia ter ido embora com um título nacional, acabou caindo para o Santo André no Maracanã. Por outro lado, Júlio César tinha sua primeira grande chance na seleção brasileira. Ele tinha 24 anos de idade e foi chamado para usar a camisa 1 da seleção, que no caso não é a amarelinha, né? É a cinzinha. É a cinzola. É, a camisa 1 do Carlos Alberto Parreira. A Copa América no Peru aconteceria. A convocação tinha 2 goleiros e, fazendo testes, o Parreira levou o Júlio de titular e deixou o Fábio na reserva. Ainda que Júlio César chegaria na Copa como terceiro goleiro, né? Ele jogaria, foi para a Alemanha como terceiro goleiro atrás do Dida titular e do Rogério Ceni, que entrou um pouquinho contra o Japão na terceira rodada. Era a segunda competição de Júlio César pela seleção, que também tinha sido reserva do Dida na Copa das Confederações de 2003. Essa convocação tinha um elenco bastante jovem, só 2 jogadores acima dos 26 anos. O Parreira levou o Cris com 27, o Bordon com 28. Era uma equipe de fato bastante jovem, ninguém nem perto dos 30. No fim, a maioria daquela turma nem chegaria à Copa de 2 anos depois. Mancini, Renato, Gustavo Neri, Luiz Fabiano, Alex, Edu, Diego, Felipe, Ricardo Oliveira, Wagner Love, um monte de jogador bom de bola, uma boa geração até da seleção brasileira, mas que não chegaria para presenciar a tragédia do quadrado mágico e de Vegas e daquela patifaria toda. Na primeira fase, Brasil 1, Chile 0, gol de Luiz Fabiano no finzinho. Segunda rodada, goleada sobre a Costa Rica, 3 de Adriano, 1 do Juan. E o jogo foi 4-1 e o Wagner Love jogou bem essa partida, me lembro. Depois derrota para o Paraguai, mas deixa pra lá, porque tinha um mata-mata pela frente, o Brasil já estava classificado. No mata-mata, 4-0 no México, outra ótima atuação da seleção brasileira. E então veio a semifinal diante do Uruguai, a semifinal, aquela em que o Dario Silva perdeu um gol absurdo debaixo da trave e que o Diego Lugano bateu o pênalti mais feio da história da Celeste Olímpica. O jogo foi, então, com um empate para as penalidades, todo mundo estava marcando, e aí o Júlio César pegou a batida do Sanches. Vamos ouvir, Vamos. Paulo Júnior? Vamos ouvir. Renato chuta no meio, e daí, pênalti feio também vale, 4-3. Daqui pra frente é com Júlio César e Galvão Bueno. Partiu, bateu, vai que é sua, Júlio César! Vai que é sua, Júlio César! Isso me faz lembrar a Copa de 94, né? E a Copa de 98, quando o Tafarel pegou 2 pênaltis em 98 e em 94 do Massaro. Então, me faz lembrar o Galvão narrando. Com certeza vou querer ver. Lá vai Alex, firme, 11 passos, 5-3. Brasil na final. Sofrido. Só me corrigir aqui, viu, Paulo? O pênalti que ele pega do Lugano não é em 2004, é em 2008 na Venezuela. Acho que é 2008 na Venezuela. E não é o Júlio César, é o Doni. Dupla correção, então. Perfeito. Ou seja, eu errei de cabo a rabo. E é brincadeira o Alex ser o 10 e a faixa na Copa América, ganhar da Argentina e não ir pra Copa, né? Ê, parreirão. Mas vamos lá, vamos seguindo. Veio a final contra a Argentina, Kili Gonzalez abriu o placar, Luizão empatou, Delgado fez 2-1 e Adriano levou para os pênaltis naquele gol espírita no fim do jogo no Estádio Nacional de Lima. Nos pênaltis, deu Júlio César de novo. Pegou a primeira, do D'Alessandro, pegou a segunda, quer dizer, viu a segunda do Heinze
ir pra puta que o pariu. Me desculpe o palavreado. Vamos ouvir Júlio César pegando pênalti do D'Alessandro, o Heinz isolando e o Brasil sendo campeão pra cima da Argentina naquela jornada do gol maluco do Adriano no fim do jogo. Partiu do Alessandro, bateu. Júlio César! Júlio César! Pegou logo o primeiro! Júlio César pega o primeiro! Brasil! D'Alessandro bateu no meio do gol. Quem vai para a cobrança? E o Bodazieri reclamou para o juiz, Galvão, alegando que o Júlio César se adiantou com quem quer dizer assim, eu também vou fazer isso, hein? Vamos ver, quem vai bater é o Adriano. Ele que vai abrir. Adriano é quem vai para a cobrança. Júlio César defendeu primeiro do D'Alessandro. Adriano vai para a cobrança, o artilheiro da Copa. Ele contra Bondancieri. Partiu Adriano, bateu. Gol! Com categoria! Goleiro de um lado e bola do outro. A Bondancieri ameaçou, não foi nem para um lado nem para o outro, ficou parado. Desmanchou. Quem vai para a cobrança? Heinz, o zagueiro, Galvão. Heinz, o zagueiro. É Heinz quem vai para a cobrança. Ele e o Júlio César, outro canhoto. E agora só canhoto para bater. Heinz e Júlio César, partiu, bateu para fora! Para longe do gol do Brasil. Você queria ser o operador do botão do Brasil, Zil, um dia? Eu queria ser o Galvão Bueno. Se não desse, eu topava ser o cara que solta o Brasil, Zil. É bom, Galvão, né? É bom. Nossa senhora, muito bom. Setembro, Copa Sul-Americana. Júlio César viveu nova disputa por pênaltis. Pegou uma batida do David na disputa contra o Santos pela segunda fase. Mas o Dil e o André Bahia perderam para o Flamengo. O Santos de Robinho avançou. Lembrando ainda aquela Sul-Americana de confrontos de times do mesmo país. O Fla caiu para o Santos. Onde nós estamos aqui? Brasileirão 2004. Perfeito, Brasileirão 2004, que foi novamente dramático para o Flamengo, que terminou em 17º de 24 times. O Júlio César roeu muito osso nesse acumulado de anos. Só 4 pontos acima dessa vez da zona de rebaixamento, 13 vitórias em incríveis 46 jogos. Que brasileiraço, mais né? do que a metade de uma temporada de NBA, irmão. O Júlio César atuou em 38 dessas partidas e novamente tem algumas derrotas para esquecer. Por exemplo, 5-1 contra o Vitória, 6-1 contra o Atlético Mineiro, coisas difíceis de se engolir, um 6-1 que foi quase 7-1 que ele infelizmente sofreria depois. Menos mal que na reta final o Flamengo conseguiu 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos e graças a essa pontuação conseguiu se manter na primeirona, na primeira divisão. No fim das contas, o Júlio César salvou o time da queda em 2001, 2002 e 2004. Seleção brasileira, Júlio César seguiu nas pistas, titular do time naquele jogo beneficente no Haiti, que o Parreira escalou o Brasil com Júlio César, Belete, Juan, Roque Júnior e Roberto Carlos, Gilberto Silva, Edu, Juninho Pernambucano e Roger, Ronaldo e Ronaldinho. Entraram Fernando Henrique, Cris, Adriano, o lateral, Renato, Magrão. Magrão foi pro Haiti. Essa é uma trivia maravilhosa. O Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi também. Pedrinho e Nilmar. Júlio César, portanto, titular do chamado Jogo da Paz, lá para, de forma contestável, celebrar a presença do Brasil nas tropas da ONU lá no Haiti. Deixaram o Fernando Henrique jogar de calça na seleção? Olha, essa pergunta é boa, hein? Nossa, o Fernando Henrique foi pra seleção, né? Loucura demais. Na sequência, Júlio César foi o camisa 1 também na vitória brasileira sobre a Bolívia no Morumbi, um jogo paupérrimo de índice de passagem pelas eliminatórias. Gols de Ronaldo, Ronaldinho
e Adriano. Jogava muito pouco essa seleção por ter os caras que tem, né? É verdade. Demorou pra sair esse primeiro gol, a torcida já tava enjoada. Quem pensa Ronaldinho e Adriano no Morumbi, pensa que o time voava, né? Mas era um nhaca só. Depois, em amistoso diante da Alemanha em Berlim, Júlio César foi o goleiro no 1-1. Vejam vocês, né? Ele jogou contra a Alemanha já naquela época. Sofreu um gol do brasileiro Kevin Kurani. Brasileiro naturalizado, alemão, naturalmente. Vamos ouvir? Vamos. Brasil e Alemanha 2004. O belo estádio olímpico de Berlim ficou pequeno para os 70 mil torcedores. Um lado alemão, um lado Brasil. Alemães e brasileiros juntos, mas cada um ao seu estilo, é claro. Sai da frente! Sai que brasileiro é joga quente! E por mais que se evitou falar em revanche, ficou difícil não associar o amistoso entre Alemanha e Brasil à final da Copa de 2002. Mesmo sendo uma partida amistosa, ninguém quer perder. Vontade que Ronaldinho Gaúcho transformou em obra-prima. Aos 7 minutos ele cobrou falta com perfeição. 1-0 Brasil. Vocês sabem que a gente é meio Brasil, meio alemão. Você eu não sei, mas o Kevin Kurani pode-se dizer que jogou contra o patrimônio. O germano panamenho brasileiro ajeitou no peito e deixou tudo igual. A Alemanha ganhou fôlego. E olha o brasileiro, o alemão aí de novo. É o Amigão? Amigão, né? Amigão assinando matéria. Puxando o texto ali do Sport Center, Júlio César, portanto, goleiro do Brasil naquele amistoso. Dida recuperou a posição ainda em 2004, no final daquele ano, mas o Júlio César voltou a ser titular contra Hong Kong, num amistoso em fevereiro de 2005. Depois disso, só em outubro do mesmo ano, quando já era jogador da Inter de Milão, e que goleiro da Inter de Milão foi o Júlio César. Ele pegou no empate do Brasil contra a Bolívia. De novo Bolívia aí no caminho de Júlio César, dessa vez pelas eliminatórias, mas em La Paz. Janeiro de 2005, Júlio César tem sua venda confirmada para Inter de Milão por meros 2,4 milhões de euros. Acabou emprestado 6 meses para o Chievo antes de ter sua chance de virar titular e virar ídolo na Inter em toda a Itália. No fim, 285 jogos pelo Flamengo, somados agora aos 3 dessa sua mini temporada de despedida nesse 2018. Venceu o Boa Vista em Volta Redonda, venceu o Atlético Goianiense em Goiânia, venceu o América Mineiro no Maracanã, no jogo de sua despedida nesse comecinho de Brasileirão 2018. É isso? É isso. É isso, né, Paulo Júnior? Tá bom, né? Bom goleiro foi o Júlio. Bom não, né? Bom sou eu na várzea. O Júlio César foi um goleiraço, um dos grandes. Infelizmente, a história que ele... Não tem história perfeita, né? A história nunca é perfeita. Agora, ele queria demais, como todo jogador de ponta que é uma Copa, ele queria. Quando se sentiu, de alguma forma, culpado por 2010... transformou a Copa de 2014 numa obsessão que acabou sendo um carro espatifado no muro com violência demais, né? O 7-1 ali acaba apagando muita coisa na nossa memória. Herói contra o Chile, inclusive. Pois né? O imaginário coletivo perdeu boa parte das lembranças da carreira do Júlio César, e isso é uma pena, mas sem dúvida nenhuma, um grande goleiro. E pra gente fechar, Paulo Júnior, até um teste para quem nos ouve, né? Vamos ver se eles conversam com a gente sobre isso. O que você acha do drible pogobol do Blanco, hein? Eu gostava, que ele juntava a bola. Você sabia que eu tentei fazer na educação física, eu levei um soco na boca do estômago, justíssimo, né? Porque não existe, né? O drible pogobol, né? Mas por que você lembrou do pogobol? Porque a gente fica com o roteiro aqui e na tela do Twitter abriu aqui, tava o pogobol. Entendi. Cuauhtémoc Blanco é um brincalhão. Viva Júlio César, hein? Acho que é um goleiro melhor do que a história vai contar. Também por causa disso que você falou, de ter, né, vacilado um pouquinho ali no gol da Holanda numa eliminação, tá no 7-1, mas um senhor goleiro do Flamengo, da seleção, da Inter de Milão, do Benfica também, né? E teve uma despedida muito bonita, digníssima, no novo Maracanã.
A gente volta semana que vem, se Deus quiser. E se alguém se aposentar até lá, vai pingar no botão. Exato. Eu não vou me aposentar até a semana que vem, pelo menos porque o presidente Temer mandou eu trabalhar mais e reclamar menos. Entendi. Né? Somos trabalhadores brasileiros, né? Exatamente. Obrigado, viu, Paulão, por mais essa. Valeu.